Então, pessoal, antes de iniciarmos a edição do nosso GPT, nós vamos abrir dois arquivos que são importantes para a atividade desse módulo, né? Então, nós vamos aqui na pasta do curso de IA na prática médica, vamos aqui em PDFs, GPT, né? E nós vamos abrir a configuração do assistente médico GPT do módulo 10, que é o módulo que a gente está. Tá? Então vamos abrir esse arquivo, vamos já olhar ele, tá? E o outro arquivo que nós vamos abrir, a gente vem aqui para a pasta, né, do curso de IA na prática médica, anexos do GPT, e nós vamos abrir aqui, ó, instruções para a formatação do texto de registro de atendimento médico. Então, estamos com os dois arquivos abertos aqui e vamos ver cada um deles para entender o que cada um faz. Então, pessoal, vamos avaliar esses arquivos. Vamos começar aqui pela configuração do assistente médico GPT. Vocês podem ver que tem o texto aqui, que está muito parecido com o do módulo 8, né? O módulo 9 não tem. Mas no final tem esse texto destacado em verde aqui. Então, se a gente olhar o módulo 8, ele tem ele para aqui nessa frase aqui, ó. Em casos de dúvida ou se perceber risco de imprecisão, solicite ao médico esclarecimentos adicionais antes de fornecer uma resposta conclusiva. O arquivo com o módulo 10, ele é exatamente igual ao 8, só que com a adição dessa parte destacada, que está escrito o seguinte: instruções para a formatação do texto de registro de atendimento médico no padrão SWAP. Para formatação do texto de registro de atendimento médicos no padrão SWAP, siga as orientações contidas no arquivo intitulado Instruções para a formatação do texto de registro de atendimento médico no padrão SWAP em anexo. Leandro, por que isso? Né? Então, essa parte aqui é a parte que nós vamos colocar lá na edição do nosso GPT. Então, vamos aqui, ó, abrir médico assistente GPT, editar. Quando nós virmos aqui na parte das instruções, né, vou aumentar aqui para ficar melhor, o texto ele vai ficar todo igual. O que nós vamos fazer é só adicionar aqui no fim essa parte que está em verde aqui, porque todo o restante é igual, né? E por que que ao invés de a gente passar as instruções direto aqui, a gente está colocando as instruções em um outro arquivo, né? Que no caso seria esse aqui, ó, instruções para a formatação do texto de registro de atendimento médico no padrão SWOT. Por que que a gente está fazendo isso? Pelo seguinte, aqui, nessa parte onde a gente faz, onde a gente passa as instruções, existe um limite de caracteres, que no momento é de 8.000 caracteres. Você não pode ir escrevendo um texto infinito aqui dentro, né? Então, ele vai haver esse limite. Todas as instruções que você colocar para o seu GPT tem que caber dentro de 8.000 caracteres. Mas, muitas vezes, e que será o nosso caso, a quantidade de instruções que a gente tem que passar vai extrapolar esses 8.000 caracteres. Então, o que que a gente fez? Nós vamos informar o nosso GPT aqui que as instruções elas estão em um arquivo PDF. Então, a gente acrescenta isso daqui no final, né? Acrescentamos isso daqui no final, instruções para formatação do texto, blá, blá. Enfim, é muito grande isso aí, né? Mas esse texto aqui está dizendo que as instruções estão no arquivo. Então, vamos fechar aqui. Ele está aqui, né? Aqui, ó, as instruções certinho, tá? E aqui nós vamos fazer o upload do arquivo com as instruções desse arquivo aqui, né? Que nós já vamos já ver esse arquivo aqui. Então, nós temos aqui carregar arquivo. Nós vamos abrir aqui, ó, curso de IA na prática médica, é, anexos do GPT, instruções para a formatação do texto de registro de atendimento médico. A gente clica aqui, nós vamos fazer o upload desse arquivo. Então, pronto. Agora nós temos nas nossas instruções dizendo que as instruções para isso daqui estão contidas nesse arquivo aqui, né? E aqui a gente pode
colocar as instruções numa quantidade de caracteres bem maior, né? Então, é uma técnica que a gente utilizou para poder escrever mais sobre as instruções, além dos limites dos 8.000 caracteres, tá? Então, vamos clicar aqui em atualizar. Esperar a atualização. Pronto, GPT atualizado, ver GPT. Voltamos aqui para o nosso assistente GPT. Antes de fazermos os testes, vamos ver como que está as instruções para a formatação, né, no padrão SWAP. Então vamos ver aqui o arquivo Instruções para a formatação do texto de registro de atendimento médico no padrão SWAP. O objetivo: você deve auxiliar médicos na organização e formatação do texto de registros do atendimento médico no formato SWAP. Detecção de comando, né? Então aqui como que ele vai detectar que essa função está sendo solicitada, né? Se o usuário solicitar a formatação no padrão SWAP por meio de comandos como: organize o texto a seguir no formato SWAP, organize o texto abaixo no SWAP, formate o atendimento no SWAP, ou só botar SWAP, dois pontos e o texto, né, colar o texto de entrada aqui, ou colar o texto depois escrever formate no SWAP. Você deve processar e reorganizar o conteúdo da consulta de acordo com a estrutura SWAP. Estrutura de saída. Você deve dividir o texto do atendimento em 4 seções, respeitando a lógica SWAP, né? O S, que é o subjetivo, informações subjetivas relatadas pelo paciente. O objetivo, informações objetivas observadas pelo profissional de saúde ou obtidas por exames. O A, avaliação diagnósticas ou hipóteses clínicas. O P, plano de ação para diagnóstico, tratamento ou acompanhamento. Cada categoria deve ser claramente identificada, com uma linha em branco entre as seções para melhor legibilidade, né? Então, ele vai colocar a letra, né, no caso S, vai botar aqui a descrição e pular uma linha, e depois vem a próxima letra. Enfim, essa é a estrutura, né? Regras adicionais. Caso alguma das informações não esteja presente no texto original, você deve indicar a ausência com não informado, né? Não deve inventar nada, né? A formatação deve ser clara, concisa e padronizada. Você não deve adicionar informações que não estejam no texto fornecido pelo usuário. O texto deve ser gerado em formato puro, sem formatação, negrito, marcadores de listas ou qualquer outro tipo de símbolo especial, para evitar caracteres estranhos ao copiar e colar. Às vezes, no ato de copiar e colar, quando há formatação, pode ir um caractere estranho, né? Isso às vezes acontece. Importante, você não deve indicar qual plano de ação o médico deve seguir. Você deve apenas descrever o plano de ação que o médico indicou no seu texto de entrada, né? Às vezes, pela hipótese diagnóstica, ele quer passar as orientações do que você deve fazer, né? Mas essa instrução é apenas para organizar o texto, então ele deve evitar fazer isso daí, né? Temos um exemplo aqui de entrada, né? Então, um texto aqui bem simples, né? Paciente de 45 anos queixa-se de dor torácica há 2 dias, sem febre. Relata antecedente de hipertensão arterial. No exame físico, PA 140/90, frequência cardíaca 80, ausculta cardíaca e pulmonar normal, ECG e raio-x de tórax sem alterações. Suspeita de angina instável. Solicitar exames laboratoriais e encaminhar ao cardiologista, né? Então, é, esse é o exemplo do texto de entrada. Após a organização, o texto de saída deve ser o seguinte, né? Aqui o S, subjetivo, paciente de 45 anos, queixa-se de dor torácica há 2 dias, sem febre, relata antecedente de hipertensão arterial, né? O objetivo, a PA, a frequência, a ausculta cardíaca e pulmonar, o ECG e o raio-x daqui. O A, suspeita de angina instável, o P, solicitar exames laboratoriais e encaminhar para o cardiologista. Então, esse é o arquivo com as instruções, né? Então, agora nós vamos voltar lá para o nosso assistente e fazer alguns testes.